Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre títulos executivos judiciais, mais precisamente o previsto no inciso 6 do artigo 515 do CPC, que trata da sentença penal condenatória transitada em julgado. Para entender esse título executivo judicial, você tem que primeiro se remeter a algumas questões do direito penal. Por exemplo, o artigo 91, inciso 1 do Código Penal, ele trata do efeito extrapenal da condenação criminal. Se é efeito extrapenal, é um efeito de ordem civil e não criminal. Ele torna certo o dever de indenizar. Por quê? Porque para condenar, o juízo criminal necessária e obrigatoriamente tem que reconhecer os elementos da autoria e da materialidade. Vejam que a condenação criminal é título executivo judicial, a absolvição criminal não. Então, se na sentença penal o juiz reconhece a autoria e materialidade, mas absolve, por exemplo, por conta de alguma excludente de ilicitude, não teremos título executivo judicial cível. Não teremos o efeito extrapenal da certeza do dever de indenizar, somente na condenação criminal. Pois bem, quando o juiz, no processo criminal, ele condena, isso já tem esse efeito extrapenal, já gera esse efeito extrapenal, e aí tem que se esperar o trânsito em julgado, o formal, a coisa julgada formal no processo criminal, que é aquele momento em que aquela sentença não pode mais ser modificada no processo em razão do esgotamento das vias recursais. Isso aconteceu, não se fala mais em autoria e materialidade. Claro que somente em eventual revisão criminal. Mas isso é outra história. Bom, por que essa certeza? Por que esse efeito extrapenal? Porque os três pressupostos básicos da responsabilidade civil são, primeiro, o nexo de imputabilidade, que está relacionado com a conduta voluntária. Segundo, o nexo causal, que é a correlação entre a conduta e o dano. E o terceiro é o dano. Então, quando o juiz criminal ele reconhece autoria e materialidade, o que ele está fazendo é exatamente isso, reconhecer a presença dos elementos, autoria e materialidade, que autorizam a condenação criminal e que geram o dever de indenizar. Essa certeza, ela deve ser analisada em conjunto com o previsto no 935 do Código Civil, que é o artigo que autoriza a chamada ação civil ex delicto. Segundo o 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é totalmente independente da criminal. Lógico, uma visa responsabilidade criminal, visa fazer com que o criminoso condenado responda perante o Estado, perante a sociedade, enquanto a responsabilidade civil visa a responsabilizar o criminoso, visa ver a indenização da vítima, né, perante a vítima pelo dano decorrente do crime. Então são duas modalidades diferentes de responsabilização. Reconhecida a autoria e materialidade, condenado, transitou em julgado, no crime não se discute mais isso. E aí vem o dever de indenizar. Bom, se já temos certeza, um problema que surge é o da liquidez. Bom, o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, ele autoriza o juiz criminal a fixar na sentença penal condenatória um valor mínimo indenizatório para a vítima. Só que nós temos uma série de problemas em relação a isso. Por exemplo, os tribunais brasileiros, em especial o Superior Tribunal de Justiça, entendem, primeiro, que o juiz não pode fixar este valor se não tiver pedido expresso, nesse sentido, de condenação a pagar o valor da indenização.
Como é que vai se fazer esse pedido expresso, por exemplo, numa ação penal pública em que a peça inaugural é a denúncia oferecida pelo Ministério Público? Não surge esse pedido. E segundo, caso tenha esse pedido, acontece nas ações penais privadas, né? Caso tenha esse pedido, na instrução criminal deve ser oportunizado ao réu se defender acerca desses valores indenizatórios. Então são situações que fazem com que muitos juízes das varas criminais não fixem esse valor ao condenar. Tá? Bom, 3 hipóteses poderão acontecer aqui, né, em relação à liquidez. Primeira, o juiz criminal ele fixa um valor mínimo na sentença penal condenatória e a vítima está satisfeita com este valor. Se isso acontecer, a vítima pega esta sentença penal condenatória líquida e instaura um processo de cumprimento de sentença no juízo cível. Segunda hipótese, o juiz, na sentença criminal, na sentença penal, ele não menciona valores. Neste caso, a sentença penal condenatória será ilíquida e a vítima deve pegar essa sentença penal condenatória e instaurar um processo de liquidação de sentença no juízo cível, que é o que está lá previsto no parágrafo 1º do artigo 515. E uma terceira situação pode acontecer, porque o 387, inciso 4 do CPP, fala em valor mínimo. Então, se o juiz do processo criminal ele fixar um valor indenizatório na sentença e a vítima entender que o seu dano foi superior a isso, nós temos aqui este valor mínimo como a parte líquida e o saldo que falta para chegar na extensão total do dano é a parte ilíquida. O 509, parágrafo 1º do CPC, ele estabelece que nesses casos a vítima poderá instaurar um processo cível com 2 ações simultâneas. Está escrito lá, simultaneamente. Um cumprimento de sentença da parte líquida e uma liquidação da parte ilíquida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. Muito obrigado.